Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Jonas e vamos para mais uma aula de Sociologia. Hoje nós vamos refletir sobre a Sociologia Brasileira, Contexto Histórico 2. Muito bem, nós vamos adentrar ao universo da Sociologia Brasileira. E para isso, nós vamos tentar entender um pouco mais o contexto histórico que marca o surgimento da sociologia brasileira. A sociologia brasileira é uma sociologia muito significativa e muito importante para compreender a formação da identidade nacional, cultural, a mentalidade do brasileiro. Ou seja, os sociólogos que surgem enquanto clássicos da sociologia brasileira têm como objetivo compreender a formação cultural, espiritual, a formação econômica e todas as características, influências, as identidades, a essência do ser brasileiro, o que torna-se fundamental para compreendermos a formação da nossa brasilidade, ou seja, a formação de quem somos, a compreensão, entender definitivamente o que é o brasileiro e quais são as suas principais características que fazem o brasileiro ser de uma maneira e não de outra, por exemplo. Agora, antes de falarmos dos pensadores, dos clássicos, é sempre muito interessante nos aproximarmos primeiro do contexto histórico que possibilita esses pensadores surgirem. Pois bem, eu convido vocês a realizarmos juntos a leitura deste trecho que está presente no nosso livro e que diz o seguinte: foi a partir da década de 1930 que a sociologia se consolidou no Brasil. Escolas de ciências sociais foram fundadas no Brasil e diversos professores vieram lecionar no país. Dessa forma, os modelos interpretativos também se diversificaram. Não persistiu apenas a visão baseada nas experiências coloniais, pois houve uma profunda diversificação dos objetos de estudo. A revista Sociologia, da Escola Livre de Sociologia e Política, criada em 1939 e publicada até 1981, foi um exemplo da produção sociológica da época. Essa revista se propunha ir ao encontro dos que queriam conhecer essa disciplina. Cada número publicado continha assuntos relacionados à formação profissional. Foram publicados sumários, elucidativos, fórmulas, questionários, planos e demais elementos para auxiliar a formação dos que fossem interessados por sociologia. Pois bem, a partir dessa breve leitura, nós conseguimos perceber que a sociologia no Brasil, ela surge na década de 30, por isso mesmo nós temos os grandes pensadores, os sociólogos brasileiros da década de 30, mas a sociologia, ela surge no Brasil à medida em que esses pensadores da década de 30 vão estudar fora do país, vão se formar em outras regiões e trazem, obviamente, com o seu estudo intelectual, a possibilidade de analisar histórica, sociologicamente, política, econômica, antropologicamente, filosoficamente, a sociedade brasileira. E o que é importante também destacar é que a sociologia no Brasil, ela vai nascer também e, sobretudo, pela vinda de professores estrangeiros para cá. Ou seja, especialistas chegam ao Brasil e começam a ocupar os espaços intelectuais e ajudam com as teorias, com os seus direcionamentos, a formar essa intelectualidade brasileira que vai culminar com o surgimento da sociologia. Pois bem, em 1930, as ciências sociais começam a ser praticadas de modo institucional no Brasil. Ou seja,
Institucionalmente, em 30, ou melhor dizendo, em 1930, nós temos o início da sociologia. Em 1933, 3 anos depois apenas, é fundada em São Paulo a Escola Livre de Sociologia e Política. Um ano depois, em 1934, surge a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, ou seja, a Universidade de São Paulo, que é a maior universidade do Brasil, talvez a principal universidade brasileira hoje. E em 1934 surge a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que traz consigo no seu corpo o estudo filosófico, o estudo sociológico. A geração de 30, que nós comentávamos anteriormente, ela é composta pelos pensadores sociólogos Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior. Nós poderíamos destacar a geração de 30 como, ou esses 3 pensadores, como expoentes precursores dessa sociologia chamada geração de 30. Pois bem, a base reflexiva desses primeiros sociólogos brasileiros é a teorização acerca da identidade nacional. Ou seja, há uma necessidade latente de compreender como o Brasil foi formado e quais foram as influências diretas ocasionadas pelo processo de colonização europeu. Há uma característica fundante e singular da geração de 30, dos sociólogos de 30, que é partir da reflexão do Brasil colônia. Ou seja, os sociólogos de 30, seja Freire, seja Caio Prado, Buarque de Holanda, todos eles vão partir do princípio de que o Brasil precisa ser investigado, analisado a partir do processo de colonização. Ou seja, se eu quero saber por que o Brasil, os brasileiros, por que determinadas características, por que a formação política é assim, o que marca o ser brasileiro, as instituições brasileiras, isto é, se eu quero compreender a sociologia brasileira, esses pensadores partem da prerrogativa de que é necessário voltar-se ao Brasil colônia e, a partir do processo de colonização, fazer, isto é, a partir dessa retrospectiva histórica, fazer uma reconstrução ou uma construção formativa da identidade do brasileiro. Ou seja, a partir dessa ideia central de que o Brasil, para ser conhecido, precisa necessariamente ser compreendido desde o seu processo de colonização, vai marcar a carreira intelectual desses pensadores e todos eles, de forma unânime, acreditam que ofereceram uma explicação não convergente, é claro, cada um à sua maneira e com a sua tese, mas acreditam que são capazes de oferecer uma resposta consistente para a ideia de formação da identidade nacional. Este é o foco. Pois bem, convido vocês a novamente lermos juntos a parte do livro que diz o seguinte: da década de 80 à atualidade. Desde o fim da ditadura militar, de 64 a 85, ampliaram-se os cursos dentro da área das ciências sociais, pós-graduações, mestrados, doutorado, em particular a sociologia. Nesse período, os estudos sociológicos se ampliaram em relação à sua área de estudo e, ao mesmo tempo, tornaram-se mais específicos na sua formação, abordando temas como violência, gênero e sexualidade, corpo e saúde, indústria cultural, religião, consumo, a questão ambiental, globalização, etc. Ou seja, nós temos que ter em mente que a sociologia, como uma área do conhecimento, ela, no fundo,
está inserida dentro da grande área denominada de ciências sociais. E as ciências sociais, elas são compostas, ou ela é composta pela antropologia, pela sociologia e pela ciência política. Ou seja, da década de 80 até hoje, nós percebemos uma mudança de foco. Isto é, os pensadores, os sociólogos, os antropólogos, os cientistas políticos, ou seja, os cientistas que tentam entender a sociedade, não têm como foco principal a formação da identidade nacional, o que não significa dizer que ainda hoje não seja discutido e debatido tal tema, mas nós temos uma série de outras questões que vão ser tomadas e vão envolver as discussões sociológicas. Isto é, questões da sexualidade, questões de cultura, da violência, questões políticas, ou seja, o foco hoje da sociologia, ele não está mais apenas na formação da identidade nacional, mas na tentativa de compreender o ser humano no seu próprio tempo, na sua própria época. Muito obrigado, um abraço para vocês e até a próxima aula, pessoal.